Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente. No nosso encontro de hoje, nós vamos criar mais um jogo a partir do zero, ok? O jogo que nós vamos fazer hoje é um jogo chamado Breakout. Esse jogo é no estilo do antigo Arkanoid ou Paredão, né? São jogos bem antigos que receberam algumas repaginadas no decorrer do tempo. Então hoje a gente vai conhecer como é que faz, vamos ver como é que faz esse joguinho a partir do zero, né? Então nós vamos começar ele do zero, vendo aí os códigos em HTML, CSS e JavaScript. Vamos começar entendendo a estrutura do nosso jogo, né? Como sempre, a gente vai ter uma pasta com o nome do jogo. Dentro dessa pasta, a gente vai ter um arquivo HTML. Nós vamos dar o nome do jogo. Duas pastas dentro dela para a gente armazenar os arquivos CSS e o arquivo JavaScript, ok? Então essa vai ser a estrutura básica do nosso jogo. As duas primeiras páginas serão as páginas iniciais, né? Onde a gente vai ter o código HTML, que vai chamar o JavaScript e o CSS, e o código CSS, que simplesmente vai formatar algumas coisas na aparência do nosso HTML. Bem simples, nós não vamos nos atentar muito a isso, né? Nós vamos dedicar mais tempo à parte do JavaScript. E aqui a gente vai ter a aparência final do nosso jogo, tá? Então veja que eu vou ter uma paleta na parte de baixo da tela, que é o jogador que vai controlar essa paleta, então ela vai se deslocar sempre aqui na horizontal. Eu vou ter uma bola que vai rebater na paleta e atingir esses blocos. Veja que eu tenho 3 linhas por 5 colunas de blocos, então à medida que a bola vai batendo, ela vai destruindo esses blocos. Então o objetivo é tentar destruir todos os blocos sem que a bola passe da paleta, né? Então ela sempre vai ter que rebater na paleta. Se ela passar, aí o jogo termina e o jogador perde, ok? Então vamos começar com o HTML. Então para adiantar, eu vou copiar esse código aqui, que é o código padrão que a gente tem utilizado na maioria dos nossos jogos até o momento, e vamos aqui para o nosso editor de código, tá certo? Então temos aqui o HTML, o head e aqui os elementos que compõem o restante da nossa página, tá? Então eu tenho aqui o meta viewport. Isso aqui vai definir para a gente qual é a questão do nosso site ser responsivo, né? Dele rodar em qualquer tipo de tela. Nessa segunda linha, a gente tem um link para o arquivo CSS que nós vamos criar daqui a pouco. Então esse arquivo CSS, ele vai ficar salvo na pasta ./CSS, né? Então eu já tenho aqui a pasta CSS e aqui dentro eu vou salvar o arquivo config.css. Temos o título do nosso jogo, né? Jogo Breakout. E agora vamos continuar aqui com o body, tá certo? Vamos pegar aqui o código. E aqui vamos colar o body, que é o corpo da nossa página. Dentro do body nós teremos apenas duas tags, né? A tag canvas, que eu chamei de meu canvas, com a largura de 480 pixels e uma altura de 320 pixels. Caso você queira que o jogo ocupe uma parte maior da tela, basta alterar esses valores, ok? Além do canvas, a gente tem também a linha que vai chamar o script do nosso jogo, né? Então eu tenho aqui, ó, ./JS e ele vai chamar o arquivo jogo JS, tá? Também nós já temos aqui uma pasta JS e ele vai salvar aí dentro, ok? E aqui eu finalizei o body, finalizei o meu HTML, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Ok, pronto. Então podemos salvar o nosso HTML.
ele vai ficar salvo aqui na pasta normal, no raiz da onde a gente vai salvar o jogo, né? E vai se chamar breakout.html. Ok? Breakout.html. Muito bem. Agora, dentro do CSS, eu vou criar um novo arquivo. E aí a gente vai copiar aqui também o código do nosso CSS. Então, vamos entender como é que funciona esse código. Deixa eu salvar logo ele com o nome de config.css. Ok? Pronto. Então aqui dentro do CSS eu tenho alguns comandos que vão formatar os elementos da nossa página. Então primeiro eu tenho aqui o box sizing border box. Significa o seguinte, que toda vez que houver uma borda em algum elemento do nosso HTML, ele vai formatar ela com esse estilo aqui, ó, border box, na forma de um cubo, né? Aliás, de um quadrado. E as margens e o padding serão 0, ou seja, ele vai ficar colado na borda, certo? Na tag HTML, toda vez que ele encontrar a tag HTML, ele vai dizer que a altura e a largura vão ocupar 100% da tela. E dentro do body eu tenho aqui o align content, ou seja, todos os elementos dentro do body serão alinhados de forma centralizada, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pronto, tem mais um códigozinho aqui. Os itens, ao serem alinhados, também estarão com espaçamento ao redor dos elementos. Então, se eu colocar uma figura, os itens vão ficar alinhados ao redor daquela figura, por exemplo, né? O display desses elementos na tela serão na forma de grid, tá? Então, serão alinhados na forma de grid. Os itens que forem justificados vão receber a justificativa de centralizado. Altura e largura também 100%. E por fim a gente tem um canvas, né? Lembre-se que eu tenho aqui o meu elemento canvas, tá? Olha ele aqui. E a única coisa que eu fiz foi colocar uma cor de fundo, né? Um background color um pouco mais, ao invés de branco, ele vai ficar um pouco bege, né? Então eu alterei a cor de fundo do canvas para bege. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pronto, então terminamos aí o nosso CSS. A partir de agora, a gente vai começar a criar o código, deixa eu salvar aqui, o código do JavaScript. Então aqui dentro da pasta JS eu vou criar um novo arquivo e vou salvá-lo com o nome de jogo.js. Ok? Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso jogo é definir as variáveis, né? Que nós vamos trabalhar. Então vamos criar uma variável chamada canvas. Nessa variável canvas eu vou definir o meu objeto canvas, pegando lá da tela do HTML, né? Então vou pegar um getElement by ID e esse elemento vai ser lá o meu canvas, tá? Deixa eu só verificar se o nome está correto, ficou igual que está lá. Certo, aqui ó, meu canvas, ok? Muito bem. Outra variável que nós vamos precisar é o contexto, né? Então o contexto ele vai buscar no canvas e ele vai definir que o canvas ele vai ter um contexto, getContext, do tipo 2D, bidimensional, tá certo? Muito bem. Então lembre-se, todo jogo que a gente fizer, a gente sempre vai precisar desses dois elementos. Então isso aqui é a base para que ele entenda que a gente vai desenhar gráficos na tela, né? Vai manipular gráficos na tela. Muito bem. Vamos voltar aqui para a gente ver a telinha do nosso jogo, só para a gente se basear em algumas coisas. Bom, observe que os elementos do jogo, na realidade, são figuras geométricas, tá? Então eu tenho aqui um retângulo para a palheta, vários retângulos para os blocos que serão destruídos, e a bola é um círculo. Então, vamos começar com a bola, tá? Então, primeira coisa, eu vou definir o raio da minha bola, já que ela é um círculo,
eu vou criar uma variável que vai armazenar o raio. Por quê? Porque futuramente, se eu quiser, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da bola, simplesmente modificando essa variável raio bola, ok? Vamos criar agora algumas variáveis que vão definir a questão da posição x e y da nossa paleta, por exemplo, lá na tela, né? Veja que a paleta está situada aqui embaixo, na parte de baixo da tela. Então vamos lá. Primeiro eu vou definir a variável x, que vai conter o meu canvas, ponto, width. O width é a largura, né? Então, dividido por 2. O que eu estou dizendo aqui? Que a variável x vai armazenar a largura do canvas dividido por 2, ou seja, metade da tela, né? E a variável y, ela vai conter também o meu canvas, ponto, height. Height é, no caso, a altura, né? O width é a largura, height é a altura. Menos 30. Então, significa que ela vai ficar aqui próxima, né, da parte de baixo da tela, ok? Muito bem. Eu também preciso saber a distância do eixo x, né? Então, vou chamar de dx, e do eixo y. Então, a distância x vai ser 2 e a distância y vai ser menos 2. Esses valores a gente pode depois modificar se a gente perceber que está muito próximo um do outro, ok? Muito bem. Agora vamos trabalhar com relação à nossa paleta, né? Então, primeiramente, eu vou definir uma variável chamada paleta altura, tá? O que essa variável vai conter? Justamente a altura em pixels da minha paleta, né? Então, se eu tenho a altura, eu vou precisar também da largura. Então, paleta largura vai ter o tamanho de, deixa eu ver aqui, pronto, mais ou menos 70, 75, acho que tá bom. Qualquer coisa a gente modifica esses valores, tá? Que mais? Eu preciso do posicionamento da minha paleta com relação à tela, né? Então vamos criar uma outra variável chamada paleta no eixo x, né? Então paleta x vai ser igual a canvas.width, no caso a largura, né? Menos o valor da paleta largura, tá? O que eu estou fazendo aqui? E dividir isso aqui por 2. Por que a gente fez dessa forma? Veja, a paleta ela vai aparecer no eixo x, tá? Então, qual é a posição ideal para que essa paleta apareça? No meio da tela, justamente aqui, mais ou menos no meio da tela. E como é que eu faço para descobrir o meio da tela? Eu pego a largura total da minha tela, no caso o canvas, e subtraio a largura da paleta. E divido esse cálculo por 2. Então eu tenho exatamente o posicionamento da paleta no meio da tela. E com relação à paleta no eixo Y, né? A paleta no eixo Y a gente não vai precisar definir agora, porque a gente já definiu que ela vai aparecer na parte de baixo da tela. E também lembre-se o seguinte, a paleta ela não vai se deslocar no eixo Y, ela vai se deslocar apenas no eixo X. Então a gente não vai precisar disso aí por enquanto. Muito bem. Vamos ver o que a gente vai trabalhar agora. Vamos pensar em como vai ser a movimentação dessa paleta. No nosso exemplo de jogo, do último jogo que nós fizemos, o jogo da cobrinha, a gente viu uma maneira de deslocar a cobrinha pela tela. No caso da paleta, ela vai se deslocar apenas no eixo X. E também ela só vai se deslocar, ela vai ficar parada e ela só vai se deslocar à medida que a gente for movendo ela com as setas. Diferentemente da cobrinha que estava sempre se movimentando, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou definir algumas variáveis aqui que vão trabalhar justamente com essa movimentação da paleta. Então vamos começar com a variável tecla direita, que seria o seguinte: quando eu pressionar a seta para a direita, o que vai acontecer? A princípio, ela vai estar como false, porque a paleta não vai se mexer, tá? E eu vou também fazer a mesma coisa para a tecla esquerda.
também false. Então, no início do jogo, a palheta vai estar parada. Ela só vai se mexer a partir do momento que eu começo a apertar as teclas. Ok? Eu vou precisar também de algumas variáveis para trabalhar com os blocos, né, que estão aqui em cima. Veja, a gente viu que estão 3 linhas de blocos por 5 colunas. Então vamos criar algumas variáveis para trabalhar com isso aí. Primeiro vamos contar, vamos chamar aqui de conta linha, tá? Conta linhas, né? Porque a gente vai ter mais de uma linha. Então a princípio ela vai ter 3 linhas por conta colunas por 5 colunas, tá? Se depois você quiser aumentar ou diminuir a quantidade de linhas e colunas, basta modificar essas variáveis, ok? Bom, se eu já defini a altura e a largura da minha paleta, eu agora vou definir a altura e a largura dos meus bloquinhos, né? Dos blocos que eu vou quebrar. Então vamos chamar ele de bloco altura. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Qual é a altura do meu bloco? A altura dele ela é mais grossa que a da paleta, né? Se vocês observarem aí no desenho. Então, quanto foi a paleta? A altura foi 10. Então, vamos dobrar. Vai ser 20, né? Então, altura do bloco e bloco largura. A largura do bloco, a gente pode observar que é exatamente o mesmo tamanho da paleta, né? Então, se a gente colocou 75 para paleta, vamos colocar para o bloco também, ok? Outra coisa, observe que existe uma distância entre os blocos, tá? Essa distância é fixa. Então, vamos chamar aqui distância bloco, tá? Então, para manter o padrão, como eu já comecei com o nome de bloco, então vamos chamar de bloco distância, né? Para ficar mais fácil da gente depois fazer referência a ele. Essa distância ela é uma distância pequena, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, 10 pixels. Da mesma forma, se você quiser, depois você pode aumentar ou diminuir. Só não pode aumentar muito, porque senão a bola vai passar pode passar reto entre os espaços do bloco. Então tem que tomar cuidado também com o diâmetro da bola, ok? E aí vamos ver a posição desses blocos na tela. Então vamos criar outra variável chamada bloco topo, a distância dele para o topo da tela. Vamos colocar em 30 pixels e a partir do lado esquerdo, que ele vai começar a partir de cima do canto superior esquerdo, né? Então, bloco foi que a gente colocou aqui, topo, bloco esquerda, né? Então, bloco esquerda vai ser a distância do lado esquerdo, também 30, ok? O que mais? Bom, como a gente vai criar mais de um bloco, são vários, o ideal é a gente criar um vetor para armazenar esses blocos, né? Então vamos criar uma variável chamada blocos, que é um vetor vazio, por enquanto, ok? Observe aqui na tela que nós já temos as informações referentes à palheta, já temos as informações referentes ao bloco. A bola a gente simplesmente definiu o raio, né? Porque como a bola é um elemento que vai ficar se movimentando todo o tempo na tela, a gente por enquanto não vai trabalhar com nada além do raio dela. O que é que está faltando? Está faltando a gente definir esse score, né? Essa pontuação que vai ficar na parte de cima da tela. Então vamos criar uma variável chamada score. Essa variável score começa com 0, né? Por enquanto eu não atingi nenhum bloco, então não fiz ponto nenhum. E também vamos criar uma variável chamada cor, que vai armazenar a cor dos meus objetos. Todos eles têm a mesma cor, se você observar aí no desenho. Então, ali é mais ou menos um azulzinho claro, né? Então, vamos definir aqui uma cor em hexadecimal. 0095DD. Depois, se vocês quiserem, vocês podem modificar isso aí e colocar a cor que vocês acharem melhor. Muito bem. Então, a princípio, seriam essas as variáveis que a gente vai precisar para o nosso jogo. Se a gente ver que precisa de mais alguma coisa, depois a gente adiciona. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai definir como é que a gente vai movimentar a nossa paleta, né? Então, vamos criar aqui um evento. Então, document.add event. Que evento é esse? É um evento do tipo listener, tá? Esse evento ele vai ficar aguardando que o usuário execute alguma tarefa, realize alguma tarefa, né? No caso, nesse jogo a gente vai fazer um pouquinho diferente.
nós vamos criar alguns eventos que vão ficar aguardando não apenas eu pressionar a tecla no teclado, mas também quando eu liberar a tecla, porque lembre-se, a palheta ela só vai se movimentar a partir do momento que eu estou apertando alguma tecla. Outra coisa, vamos também poder movimentar essa palheta do jogo com o mouse. Olha que bacana. Então vamos adicionar um evento que vai tratar do movimento do mouse, né? Então vamos começar pelo evento Keydown. O que o evento Keydown faz? Quando a tecla for pressionada, eu vou chamar uma função chamada tecla pressiona, tá? Tecla pressiona. Ok? E a princípio esse evento vai estar em false, né? Lembre-se, eu começo com ele sem funcionar a tecla alguma. Aí vamos para o próximo Event Listener. Tá? No próximo Event Listener eu vou ver justamente o Key Up. Key Down é tecla pressionada, Key Up seria quando eu libero a tecla, né? Então vamos chamar isso aqui de tecla libera, tá? Então quando a tecla for liberada, alguma coisa vai acontecer, também a princípio ela vai estar falsa. E o outro event listen que a gente vai trabalhar é o mouse over. O que esse evento faz? Ele vai verificar alguma coisa vai acontecer quando o mouse estiver sobre o canvas. Então eu vou chamar aqui uma função chamada mouse move. Move, né? Mouse move. Aí ele vai, quando eu mover o mouse, ele vai mover também a minha palheta lá na tela. Ok? Muito bem. Então nós já temos aqui os event listeners que vão justamente tratar das ações do usuário com relação à movimentação da palheta. Ok? Muito bem. Então o que a gente vai fazer agora? O que está faltando a gente fazer agora? Bom, vamos começar desenhando. Aliás, desenhando não. Veja, como eu tenho aqui que os meus blocos são um vetor, eu vou inserir, né, os blocos dentro do vetor. Então eu vou criar uma estrutura que vai armazenar os blocos aqui dentro. Mas se a gente analisar direitinho, vamos ver aqui o desenho. Na realidade, eu tenho aqui múltiplas linhas e múltiplas colunas. Então, na verdade, eu não vou poder armazenar isso aqui num vetor, né? Isso aqui vai ser uma matriz, né? Uma matriz de 3 linhas por 5 colunas, ok? Então, vamos criar aqui uma matriz para armazenar os blocos, ok? Então, para a gente trabalhar com isso, vamos começar com um for. Então, vamos criar aqui uma variável chamada coluna, tá? Var coluna começa com 0 e enquanto coluna for menor do que conta colunas, né? Lembre-se que eu já criei lá em cima uma variável conta colunas, que justamente são as minhas 5 colunas. O que vai acontecer com isso? Coluna, aliás, vai incrementar. Então, mais, ok? Muito bem. Dentro desse for, aí eu vou pegar lá o meu vetor de blocos, tá certo? E na posição coluna, eu vou criar o subvetor, ok? Então, a partir do momento que eu criei a primeira coluna, aí ele vai criar a primeira linha dentro da primeira coluna, né? E a partir daí eu estou gerando uma matriz. E aí eu vou chamar um outro for com uma variável chamada linha, também começando com 0. E enquanto linha for menor do que conta linhas, né? Que eu já tinha criado lá em cima, então linha vai incrementar. Muito bem. E aí? Aqui eu vou pegar lá o meu blocos, né? E agora sim, eu vou acrescentar mais uma coluna e uma linha. Então, a partir desse momento, eu já tenho uma matriz, tá certo?
E o que é que essa matriz vai armazenar? Então vamos armazenar aqui um objeto. Então eu vou ter a posição X de cada bloco, eu vou ter a posição Y de cada bloco e eu vou ter uma outra situação. Vamos pensar um pouco. Veja, a princípio todos os blocos serão criados automaticamente aqui na tela. Muito bem. Mas quando eles são criados, eu tenho que dizer ao programa, eu tenho que dizer ao código, qual é a situação desses blocos. Então esses blocos têm duas situações possíveis. Ou eles existem, ou eles foram atingidos pela bola e passa a não existir mais, né? Então ele vai ser eliminado aqui da tela. Então como é que a gente vai fazer isso? Então vamos criar um status, né? Ou uma situação, status para ficar mais simples, de cada bloco, tá? Então quando eu criar o bloco, ele vai ter a posição no eixo X, vai ter a posição no eixo Y e o seu status. Ele estará visível, né? Ele está lá existindo. E 0, ele foi eliminado, né? A bola bateu nele e ele foi eliminado, ok? Pronto. Então, com isso, eu já tenho aí uma matriz para armazenar os meus blocos. Joia. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar uma função, então, function, chamada desenha blocos. Desenha bloco. O que é que essa função vai fazer? Ela vai justamente tratar de cuidar dos blocos que foram armazenados nessa matriz, certo? Então, o que a gente vai fazer com esses blocos? Os blocos eles vão ter uma série de situações. Então, primeiramente, eu vou criar um novo for, porque eu vou manipular uma matriz, né? Então, eu vou precisar. Então, var coluna, mesma coisa do outro, igual a 0, ponto e vírgula. Enquanto coluna for menor que conta colunas, o que é que vai acontecer, né? Coluna mais. Muito bem. Aí dentro desse for, eu vou criar o outro for que eu vou trabalhar com a linha, né? Então, linha igual a 0, ponto e vírgula, linha menor do que conta linhas, ponto e vírgula, linha mais. Muito bem. E agora, eu já tenho os dois for para percorrer as minhas colunas e as minhas linhas. Aí, o que eu vou verificar? Primeiro, o bloco existe. Então, se blocos, né, que eu vou trabalhar com a minha matriz, né, blocos na posição linha, coluna, não é isso? Ou é a coluna linha? Tanto faz, não tem problema não. Ponto status. Então eu vou verificar. O status do meu bloco agora é 1, ou seja, o bloco existe. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Eu vou posicionar o meu bloco lá no eixo X. Então a variável var bloco X vai ser igual a coluna vezes bloco largura, então a largura dele, mais a distância, né? Bloco distância. Bloco distância. Lembre-se que a gente criou essas variáveis lá em cima justamente para posicionar ele corretamente na tela. Muito bem. Então eu já tenho o bloco na posição X. Falta mais alguma coisa? Deixa me ver. Faltou uma coisinha aqui. Lembre-se que o bloco ele vai estar posicionado também em relação à margem esquerda da tela, né? Então, bloco esquerda. Ok, pronto. Agora sim, a gente já tem a questão do bloco no eixo X. E aí, vamos criar o bloco no eixo Y, né? Já que o bloco ele vai estar posicionado em relação ao X e ao Y. Mesma coisa, linha vezes. Aí aqui eu vou pegar aqui, no caso, a altura, né? Bloco altura. Cadê? Bloco altura. Mais, aí eu vou definir qual é a altura do bloco, né? Altura, bloco altura, né? Não, bloco altura não.
bloco distância, desculpe, bloco distância, não é isso? Isso. E a distância dele do topo. Então, bloco topo. Muito bem. Pronto. Então, já temos a posição do bloco no eixo X e do bloco no eixo Y, né? E aí, agora a gente vai atribuir isso aí justamente à nossa matriz. Então, blocos, coluna, linha. O que vai ser isso aí? Ponto X, né? Então, quando eu pegar a coordenada que eu armazenei aqui em cima, X de cada bloquinho, né? Vai ser igual a essa variável bloco X, que é a posição dele no eixo X. A mesma coisa, blocos, coluna, linha, no eixo Y é igual à posição dele no eixo Y, ok? Muito bem. Agora a gente vai desenhar os blocos propriamente ditos. Então veja que os blocos eles são retângulos, né? Como a gente tinha dito antes. Então vamos começar aqui com o nosso contexto. Ponto. Existe um comando chamado begin path. Esse comando begin path vai dizer que eu vou começar a desenhar uma figura geométrica, tá? Que figura geométrica seria essa? Então, contexto.rect seria um retângulo, né? Quais são as propriedades do retângulo? Eu tenho a posição inicial dele no eixo X, então bloco X. Eu tenho a posição dele inicial no eixo Y, bloco Y. Tenho a largura dele, então bloco largura. E tenho a altura, então bloco altura, ok? Pronto, com isso eu já consigo desenhar o meu retângulo. Lembrando que tudo isso está dentro do for, então ele vai repetir todo esse código que está aqui dentro do for, né, dentro do if, n vezes até desenhar todos os retângulozinhos na tela. Agora eu preciso dizer qual é a cor do bloco, né? Então contexto tem um comando chamado fill style que vai preencher ele com uma cor. Qual é a cor? A cor que a gente definiu lá em cima na variável cor, tá? E agora o contexto.fill, que aí ele vai efetivamente preencher o objeto com a cor que eu defini. E por fim eu vou dizer que eu não quero mais desenhar uma figura geométrica. Então contexto.closePath. Isso aqui ele vai finalizar de desenhar, ok? Pronto. Com isso, eu acredito que nós já temos o nosso desenha bloco finalizado. Então, eu já posso utilizar mais adiante essa função toda vez que eu quiser desenhar os bloquinhos. O que mais? Bom, então nós já temos os blocos. Falta desenhar a bola, falta desenhar a paleta e falta desenhar aqui a pontuação, o score, né? Então vamos começar por ele que é mais simples. Então function desenha, vamos manter um padrão, né? A gente colocou lá desenha bloco, vamos lá desenha score, ok? Muito bem. O score é só um texto e uma variável que vai ficar incrementando à medida que a bolinha vai atingindo os blocos. Então vamos começar com o contexto ponto. Eu vou definir que a fonte, ou seja, o texto, o tipo de letra que eu vou usar, vai ter um tamanho de 16 pixels. Se você quiser, você pode aumentar isso aí. E a fonte do tipo Arial. Então, você pode também escolher outro tipo de letra. Agora, eu vou dizer qual é a cor que eu vou utilizar. Então, contexto.fill style, né? Que foi o que a gente usou lá. Fill style vai ser igual a cor. Todos eles terão, por enquanto, a mesma cor. E o contexto.fill text, que aí agora eu vou trabalhar com texto, né? Então, o que vai ter lá? Vai ser só a palavra pontos, né? E vou acrescentar o valor da variável score, que por enquanto está em 0.
Além disso, eu tenho que dizer aonde esse texto vai ser desenhado na tela. Veja que ele vai ficar aqui bem no cantinho, próximo da margem esquerda e da margem superior. Então, eu vou colocar aqui 8 pixels na margem esquerda e 20 pixels na margem superior. Ok? Pronto. Com isso, nós já temos o nosso objeto desenho score. E aí a gente vai poder, com isso, criar quantos objetos textos a gente precisar. Nesse caso aí, apenas um único objeto desenho score, né? O que mais que está faltando agora? Falta a gente desenhar a bola, né? E a paleta. São essas duas coisas que falta a gente fazer. Então vamos criar aqui uma nova função, function desenha bola. Vamos começar com a bola, que também é um elemento simples do nosso jogo. Primeiramente vamos chamar aqui o contexto, né? E vamos começar com o begin path, que aí a gente vai desenhar uma outra figura geométrica. Contexto, novamente, ponto. A bola, ela é um círculo, né? Então existe o comando arc, que cria um círculo, um arco ou um círculo. Então a bola, ela vai aparecer na posição X, posição Y, vai ter o raio, né? A gente já definiu lá o raio bola. Esse zero aqui, ele vai indicar a posição X, onde ela vai aparecer a princípio. E a posição Y, no caso, veja só, a nossa bola ela vai se deslocar em uma trajetória. Mais adiante a gente vai calcular essa trajetória de deslocamento da bola. Então ela vai ter aqui no Y uma expressão matemática que vai ser mat.π. Então eu vou pegar o valor de π vezes 2, né? Então ele vai pegar o raio da bola, multiplicar por 2 para calcular a área da bola, certo? Contexto, ponto, fill style. Então o fill style dela vai ser a cor, né? Aquela corzinha que a gente já definiu para todos os objetos. E eu vou preencher ela com essa cor. Além disso, eu vou finalizar o desenho da bola. Então, contexto, ponto, close, path. Ok? Pronto. Com isso, a gente já tem a nossa bola pronta. Temos a bola, temos os blocos, temos o score, falta só a paleta. Então, function. E aí eu vou criar uma função chamada desenha paleta, certo? Essa função desenha paleta, ela vai receber também o desenho da paleta. Então, contexto, ponto, begin path. Vamos começar a desenhar a minha paleta. Contexto, ponto, ela vai ser também um retângulo, né? Rect. Então, eu vou ter aqui a paleta no eixo X, a paleta no eixo Y, que no caso vai ser... O eixo Y vai ser um pouquinho diferente, né? Porque ela vai ter uma altura menorzinha. Então, canvas.height menos... Isso aqui é a posição que ela vai aparecer na tela, tá certo? No eixo Y. Então, menos paleta altura. E agora a largura dela, né? Paleta largura, que a gente já definiu lá no início. Paleta largura, aí depois paleta largura e paleta altura. Pronto. Deixa eu quebrar isso aqui, né? Pra gente ver melhor. Então temos aqui dois elementos. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, ó. X, Y, paleta X, 3, canvas height menos paleta altura, aí paleta largura de novo e paleta altura. Ok, então nós temos os elementos que formam a nossa paleta.
Vamos preencher com a cor, né? Contexto, ponto, fio, style é igual a cor, mesma coisa dos outros. E com ponto, fio, para ele preencher com a cor. Além disso, temos que terminar de desenhar. Contexto, ponto, close path. Opa, close path. Ok, pronto. Então, com isso, a gente já tem a nossa função que vai desenhar a paleta. Ok, então nós já desenhamos todos os elementos, já temos a matriz contendo os blocos, já temos as variáveis. O que é que está faltando agora? A gente tratar a questão da movimentação da paleta e da bola, né? Então, vamos criar aqui uma função chamada function tecla pressiona. Deixa eu ver se foi essa mesma função que a gente usou lá em cima. Function tecla pressiona. Isso. Ok. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai receber um evento que vai ser a tecla que o usuário pressionou, né? E aí a gente vai verificar algumas coisas aqui dentro. Primeiro, se o evento .key, ou seja, se o código da tecla, a tecla pressionada, né, for equivalente a arrow right, ou seja, tecla para a direita, o que vai acontecer com isso aqui? Né? Quando o usuário pressionar a tecla para a direita. Então, no caso, aquela variável tecla direita que a gente criou vai passar a ser true, né? Ele pressionou, então ele quer mover a paleta para a direita e ela se transforma em true. Caso contrário, eu vou verificar se o evento .key foi equivalente a arrow left, tecla para a esquerda, tá? E aí, o que vai acontecer? Também tecla esquerda vai ser igual a true, ok? Muito bem. E agora, lembre-se que a gente tem uma função para testar se a tecla foi pressionada, né? E também tem que ter uma outra funçãozinha que vai verificar se a tecla foi liberada. Então, function tecla libera, né? Foi a função que a gente criou lá em cima. Function. O que vai acontecer? Também ela vai receber um evento, né? Que é o que o usuário fez lá. E aí eu vou verificar se evento .key for equivalente a arrow right, né? Tecla para a direita. O que vai acontecer? Aí a tecla direita passa a ser false de novo, porque aí o usuário não está mais pressionando a tecla, né? Else if evento .key arrow left, tecla para a esquerda. Se ele pressionou, então tecla esquerda também será false, deixou de pressionar. Ok? Muito bem. Qual é o evento que está faltando a gente tratar? Lembre-se que nós criamos também um evento para o mouse, né? Então foi... Deixa me ver aqui qual foi o evento. Mouse over. Não, mouse move, né? Mouse move. Então, function mouse move. O que vai acontecer? Lembrando que ele também recebe um evento. O que vai acontecer quando o usuário movimentar o mouse sobre a tela, né? Bom, a gente vai tratar esse evento do mouse mais adiante, tá bom? Então, o que temos aqui? Nós temos as três funções. Tá tudo certo aqui, não tá faltando nada. Vamos salvar isso aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos verificar se está dando algum erro, né?
Então eu tenho aqui o breakout. Então vamos abrir aqui. Vamos inspecionar. Pronto. A princípio nós não temos nenhum erro, ok? Então, mas também não apareceu nada aqui. A única coisa que nós fizemos foi definir o fundo do meu canvas, tá? Então o código por enquanto está correto. Para que esse vídeo não fique muito extenso, a gente vai parar ele por aqui. E na segunda parte do vídeo, a gente vai finalizar e testar o joguinho do Breakout, ok? Então, pessoal, até a próxima. E qualquer dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês não entenderam, mande pelo WhatsApp ou mande pelo nosso Classroom as dúvidas de vocês, ok? Então, até a próxima.